Senhoras, senhores e outros, eu falei pra vocês que o Tecnicamente Ruim seria uma série, certo? Então, a pedido de um total de 0 pessoas, estamos de volta. E dessa vez, como vocês já viram no título e na thumb do vídeo, vamos falar de Black Eyed Peas, um grupo bastante famoso, cujo nome com certeza vai trazer várias memórias e bastante nostalgia pra vocês que estão assistindo, e pra alguns de vocês pode até ser um choque. Afinal de contas, por que um grupo tão inofensivo, tão animado e que fez parte da infância e adolescência de tantas pessoas seria alvo de negatividade da crítica musical? Bom, é isso que iremos ver. Mas apenas um lembrete, pessoal, o propósito do Tecnicamente Ruim é que eu irei juntar os principais argumentos e razões que as críticas e as comunidades de música têm contra o grupo, e somente depois, no final do vídeo, eu irei de fato dar a minha opinião sobre os temas, dizendo o que eu concordo e o que eu discordo. Lembrem-se que o objetivo aqui não é espalhar ódio, não é atacar ou declarar guerra a nenhuma fanbase, é apenas uma exposição de opiniões. Ninguém está te forçando a odiar o grupo, e se você já é um fã deles, pelo menos aqui você vai poder aprender os principais argumentos que podem usar contra você. Como eu falei no vídeo passado, nada é pro lado pessoal, mas críticas legítimas podem existir, e elas são importantes para a discussão, mesmo sendo negativas, beleza? Então, de novo, Black Eyed Peas, o grupo que entre 2005 e 2011 basicamente controlou e dominou o som do pop internacional. Muitas pessoas já participaram e saíram do conjunto, mas eu acho impossível negar o fato de que a sua composição mais famosa, e que de fato estava em atividade nesse período que eu falei, foi a formação will.i.am, Fergie, Taboo e Apple the App. E só de falar o nome de algumas músicas deles, como I Got a Feeling, I'm a Bee, Pump It e The Time of My Life, se por alguma razão você estava com dificuldade de se lembrar deles, creio que agora essa dificuldade sumiu. Dito tudo isso, eu acho que muitas pessoas que não têm proximidade com a crítica musical podem ver essa situação e pensar: ah, os críticos não gostam do Black Eyed Peas porque eles são pop e eles odeiam qualquer coisa que seja popular. E qual é, né, gente? Também não é assim, né? E pra entender o porquê não é assim, vamos voltar um pouco mais no tempo. E isso é importante porque muitas pessoas não sabem, mas antes de toda essa fama, toda essa explosão deles no pop, o Black Eyed Peas era uma entidade completamente diferente na música. Quando o grupo foi de fato formado, ainda na metade dos anos 90, o will.i.am e o Apple the App herdaram muitas das experiências deles com o grupo anterior para conduzir o som deles na direção do hip hop consciente e jazz rap. Foi nessa época que o Taboo entrou, e a cantora deles nem era Fergie, era uma outra moça chamada Kim Hill. E é um pouco estranho falar desse período deles da década de 90 e comecinho dos anos 2000, porque não existe muito consenso em relação à qualidade do trabalho deles, mesmo entre a crítica. Alguns afirmam que eles eram muito bons e possuíam um potencial promissor no rap, outros diziam que eles eram medíocres e que só replicavam o som de outros grupos. Mas de qualquer forma, a coisa mais importante para entender aqui é que no começo Black Eyed Peas tinha um som mais direcionado ao rap, com foco no conteúdo lírico, e com isso reuniram uma fanbase inicial com números modestos. Mas na virada do século, as coisas começaram a mudar drasticamente, e como consequência os problemas começaram a nascer também. Em 2002 a Kim já não estava no grupo e a sua posição foi preenchida por uma outra cantora que agora sim é a Fergie, e o quarteto, vendo a falta de sucesso comercial dos seus primeiros 2 projetos de rap, decidiu apostar em um som mais amigável para rádios e o público geral. E o fruto dessa decisão se concretizou na música Where's the Love, que eu tenho certeza que você conhece. E se você conhece, então já percebeu que esse tão aguardado sucesso foi correspondido. E com isso em mente, o grupo rapidamente montou seu terceiro álbum, o Ele-Funk, já pensando no apelo pop em detrimento do hip hop. E aí temos o primeiro grande problema, né, gente? Porque uma mudança tão drástica no som e estilo sempre vai ter consequências negativas. E o que torna a situação deles mais feia ainda é o fato de que tá muito na cara que essa mudança não veio por interesses artísticos ou pessoais, e sim puramente por motivos comerciais. Eu pessoalmente não gosto muito desse termo, mas é difícil defender o Black Eyed Peas da acusação de serem o famoso sell-out, os vendidos. E mesmo que eles tenham conseguido uma nova legião gigantesca de fãs com esse som pop, é inegável que eles também formaram uma relação bem chata com a fanbase original, que de fato acreditava no potencial deles, mas no fim acabaram praticamente abandonados. E isso pode parecer um exagero, já que de certo modo Where's the Love ainda possuía versos em rap com uma mensagem consciente, mas com o lançamento de outros singles como Hey Mama e Let's Get It Started, e o lançamento do próprio Ele-Funk, ficou muito claro que o tom de impacto social estava sendo rapidamente substituído pelo rap de festa, balada e diversão. Mas as coisas começaram a tomar uma nova proporção com a chegada do Monkey Business e os seus singles, porque com o sucesso de Ele-Funk, o mundo viu eles como uma nova revelação na música, beleza? Mas quando chega 2005 e suas novas músicas, a coisa muda completamente de figura. Os caras lançam Don't Funk With My Heart, Don't Lie, Pump It e claro, My Humps, também conhecida como a Blurred Lines dos anos 2000. Essas músicas destruíram a competição no Hot 100 da Billboard, logo também garantindo o sucesso do álbum Monkey Business. E então, em primeiro lugar, qualquer resquício de esperança de um Black Eyed Peas consciente foi aniquilado aqui. E segundo, vejam só pessoal, ignorando o aspecto da fanbase, a mudança de som para um estilo mais apelativo por si só não é algo necessariamente ruim, mas uma coisa é você direcionar o som pro pop, e outra coisa é a proporção que isso atingiu depois da Monkey Business. Propagandas da Best Buy, Pepsi, Doritos, NBA, Snickers, show pela Honda Civic,
promoções constantes pelo iTunes. De novo, gente, uma coisa é você se adaptar para sobreviver na indústria e outra é você ser garoto propaganda de 100 empresas ao mesmo tempo. E por isso, até hoje em dia, muitas pessoas veem o Black Eyed Peas como os representantes oficiais do corporativismo no pop, ou seja, músicas feitas apenas com o objetivo de serem alguma coisa que toca no fundo em uma propaganda. Não era mais uma questão de que eles não tinham mais mensagens sociais, era uma questão de que chegou a um ponto onde eles beiravam não ter nenhuma forma de conteúdo além de um refrão chiclete. E esse ponto foi atingido com o lançamento do quinto LP, o The End. Em 2009, muitas pessoas já estavam de saco cheio dessa onipresença do Black Eyed Peas, e com o quinto projeto que trouxe músicas ainda maiores comercialmente, como I'm a Bee, Boom Boom Pow, Rock That Body e I Got a Feeling, vieram mais e mais patrocínios e propagandas da Target, Bacardi, Blackberry, show da Samsung, mais promoções no iTunes, cada loja, cada shopping, cada estação de rádio, cada festa você encontraria Black Eyed Peas. E esse fator do overplay, das mesmas músicas sendo tocadas praticamente em loop em todo lugar que você olhava, com certeza não amenizou a relação entre o quarteto e as pessoas que não eram fãs das suas músicas. E com esse olhar mais, digamos, agressivo, muitos começaram a prestar mais atenção no material que o grupo estava lançando e perceberam fraquezas interessantes no trabalho deles. Senhoras, senhores e outros, eu peço a atenção de vocês para analisarmos os refrões de algumas músicas famosas deles. Primeiro, I Got a Feeling, That Tonight's Gonna Be a Good Night, That Tonight's Gonna Be a Good Night, That Tonight's Gonna Be a Good Night. Bem interessante, vamos ver outra. I'm a Bee, 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 Bee, I'm a Bee, I'm a Bee, Bee, I'm a Bee, I'm a Bee, Bee, I'm a Bee. Meu Deus, vamos ver mais uma. Pump it louder, 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 and say oh 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 oh, and say oh 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 oh. Pessoal, alguns anos atrás o mundo inteiro desceu a porrada no Lil Pump porque, os refrões dele eram super repetitivos e sem criatividade, a mesma coisa repetida 20 vezes. E beleza, gente, mas nessa lógica, como devemos nos sentir em relação à música do Black Eyed Peas? Eu acho até irônico, porque tecnicamente mesmo o Gucci Gang, na verdade, tem mais palavras únicas no refrão do que os que eu apresentei aqui. Mas vejam só, senhoras, senhores e outros, repetição é uma coisa que pode ser irritante e pode tornar a track mais enjoativa mais rapidamente, e lógico que isso é um problema. Mas eu destaco isso porque quanto mais tempo as pessoas paravam para pensar sobre o trabalho do quarteto, mais ficava claro que o material deles soava mais e mais preguiçoso e formulaico com o tempo. Tipo, lançar um single mais chiclete, mais grudento para promover o seu próximo álbum é basicamente o padrão de como o pop funciona. Mas o The End chegou a um ponto onde todas as faixas pareciam copiar a mesma fórmula. E agora que temos um certo distanciamento temporal do lançamento inicial dessas músicas, é possível ver com mais clareza que essas fórmulas serviram como fundação para algumas tendências irritantes que ganharam cada vez mais tração na música popular dos anos 2010. O instrumental e os drops super genéricos de eletrônica, o autotune estourado ao ponto de paródia, como eu acabei de falar, repetição irritante em refrões, e a My Humps, que é uma música tão polêmica que por si só já atraiu um monte de críticas sobre objetificação feminina. Claro, ninguém tá dizendo que o Black Eyed Peas começou a misoginia na indústria, mas com certeza ganharam em cima dela. Mas voltando à linha do tempo, em 2010 eles continuam os lançamentos com o álbum The Beginning, que veio junto com outros singles que ainda preservavam esses defeitos que eu comentei, como The Time, Dirty Bit e Don't Stop the Party, mas como a saturação do quarteto estava bem mais evidente para todo mundo, dessa vez a recepção geral foi bem mais negativa, e por isso comercialmente esse projeto não conseguiu viver à altura dos anteriores. Some isso com o que muitos consideram como uma das piores apresentações da história dos shows do Super Bowl, que incluiu o trágico momento onde a Fergie brutalmente assassina Sweet Child of Mine, e Black Eyed Peas tem suas razões para declarar uma pausa no grupo. E a partir daqui, gente, como esse período não é exatamente muito alvo das críticas e discussões sobre o grupo, eu vou dar uma acelerada para não enrolar muito, beleza? Então a pausa durou até 2015, com eles lançando uma ou outra música sem a participação da Fergie. Em 2016 eles soltaram uma nova versão da Where's the Love, considerada por muitos como uma das piores músicas daquele ano. Em 2018 a nova integrante semi-oficial J. Ray Soul entra em cena e eles lançam Masters of the Sun Volume 1, um projeto que curiosamente até retorna ao foco do rap e teve uma recepção crítica mais calorosa, mas ainda assim nada demais no escopo geral da indústria. E em 2020 e 2022 tivemos o Translation e o Elevation, LPs que surfaram no hype de qualquer som comercial e também não foram bem avaliados pelos nerds de música. E pessoal, para concluir essa parte, muitos hoje em dia olham para trás no período do ápice do quarteto e percebem que no fim das contas o legado deles é bem fraco. Na teoria, e vendo principalmente os números que eles movimentaram, é para eles possuírem a mesma importância que artistas como Michael Jackson, Elvis Presley, Nirvana, Kiss, Bob Marley, mas quanto mais tempo passa, e claro, eliminando o fator nostalgia, menos a música deles se mostra relevante. Muitos trabalhos deles são ultrapassados, que não sobreviveram ao teste do tempo, muito da estética e conteúdo escrito deles dão uma vergonha alheia forte, e mesmo
mesmo quando notamos tendências na música que de fato começaram com eles, como eu falei antes, mesmo essas não são bem vistas. E esse tom pessimista te faz questionar se todo o poder que o Black Eyed Peas teve foi realmente merecido ou não. Então vamos recapitular. Black Eyed Peas originalmente tinha um som mais orientado para o hip hop consciente, mas a mudança súbita para o pop foi feita de uma forma que deixou claro as intenções comerciais do grupo e como consequência abandonou a fanbase original. O aspecto comercial foi confirmado e atingiu uma proporção gigantesca com o sucesso de seus próximos álbuns, onde a onipresença dos quatro em qualquer propaganda de qualquer produto ou marca fez com que eles se tornassem o rosto do corporativismo na música. O excesso de lançamento deles sendo tocados em todo lugar toda hora não só encheu a paciência de algumas pessoas, mas também deixou mais evidente a falta de esforço deles na escrita, na composição ou em qualquer coisa que não fosse o refrão chiclete da música. E agora fica evidente que o impacto do Black Eyed Peas na indústria se resume em basicamente iniciar um monte de tendências irritantes do pop dos anos 2010, e mesmo possuindo números históricos de vendas e sucessos, ainda assim seu legado é fraco e praticamente inexistente comparado a outros titãs com números semelhantes. Talvez essa seja a minha melhor e mais rápida resposta que eu consigo dar para a pergunta do porquê a crítica não gosta deles. Então, hora da minha opinião. E da mesma forma como foi antes, se eu vou dar a minha opinião, é lógico que eu ouvi todos os 9 álbuns de estúdio deles. Então vamos começar com a minha avaliação e poucas palavras de cada um desses projetos. Behind the Front, o álbum de estreia deles, é super inconsistente, desnecessariamente longo e mesmo assim consegue ser o melhor álbum deles. Bridging the Gap é literalmente só uma sequência, só que bem mais chata e menos inspirada. Elefunk é um verdadeiro caos de inconsistência e incoerência sonora, mas é um caso bem específico na carreira deles e eu vou desenvolver mais isso depois. Monkey Business é com certeza um dos projetos mais concisos e bem direcionados, mas aqui começa uma tendência muito ruim que vai assombrar o resto da discografia deles, que é a dependência total dos singles em detrimento do resto. The End é o caso mais claro e visível de esforço só nos singles e que se dane o resto, e é também o pior álbum da época de ouro deles. The Beginning a princípio até tem uma proposta de mudança de rumo e som, mas isso só é de fato executado nos singles, obviamente, e de resto é praticamente a mesma coisa com filtros diferentes. Masters of the Sun Volume 1 mostra um retorno até refrescante pro hip hop, mas muitos dos problemas que eles tinham desde o comecinho da carreira voltam também, prejudicando assim a qualidade do LP. E Translation e Elevation são horríveis, disparados os piores álbuns deles, com algumas das músicas mais sem cérebro e sem alma que eu já ouvi na minha vida, e eu não tô exagerando. Dito isso, vamos voltar à linha do tempo e desenvolver mais o que eu sinto não só em relação aos álbuns, mas também as principais críticas que eu falei durante o vídeo. Começando com a primeira fase de rap deles, eu acho que vale a pena esclarecer algumas coisas e mitos sobre eles aqui, já que não é uma época muito bem conhecida do grupo. Primeiramente, ao contrário do que muitos dizem por aí, na minha opinião, o Black Eyed Peas nunca foi um grupo incrível de hip hop. Eles tinham um estilo até legal de jazz rap, mas copiavam demais a Tribe Called Quest, The Roots e principalmente Fugees. E focando na música dos dois projetos, tá na cara que eles sempre quiseram fazer tanto músicas com temática consciente quanto hits puros de festa e balada, o que gerava a inconsistência nos primeiros álbuns. Nessa época eles já tinham músicas como Clap Your Hands, Joints and Jam, Weekends e Go-Go, que só tinham o propósito único de serem dançantes e animadinhas, mas mesmo nas tracks de rap sério, as coisas não melhoravam muito. The Way You Make Me Feel, Be Free e Hot são bons exemplos de esquemas de rimas fracas, previsíveis e recorrentes no trabalho do grupo. Communication é uma faixa copiada diretamente do catálogo do The Roots, especificamente do álbum Do You Want More. Release é uma música muito estranha com um cara aleatório berrando no refrão. Duet, What It Is, Cali to New York e Rap Song já demonstravam a tão temida repetição nos refrões. E que This Is Positivity Movement, na teoria deveriam trazer as mensagens de consciência social, mas no fim acabam como músicas incrivelmente vazias. Claro, não estou dizendo que todos os lançamentos deles desse período eram ruins, afinal em contrapartida com as que eu acabei de mencionar, Karma e Say Goodbye conseguiram ter um desenvolvimento legal de ideias nas letras, BEP Empire tem um instrumental bem legal, cortesia do DJ Premier, e Falling Up e Head Bob são muito divertidos, mesmo não sendo ultra profundos ou coisa assim. No fim, gente, o que eu tô querendo dizer é que ficar só no rap e hip hop consciente nunca teria sido um caminho viável pra eles. Sim, era necessário uma mudança. E claro, sempre é uma pena quando se perde uma parcela da fanbase original, mas vendo por conta própria os primeiros trabalhos deles, como eu disse antes, eles já visavam um balanço entre músicas conscientes e músicas dançantes, coisa que pelo menos foi mais ou menos mantida no próximo projeto deles, o Elefunk. Então eu fortemente acredito que é um grande exagero na comunidade quando dizem que o Black Eyed Peas mudou completamente de som, porque mesmo tendo um apelo pop maior, a essência e esse balanço de temas do grupo continuou lá. E sinceramente, ouvir toda a discografia deles me tornou em um leve defensor do Elefunk em específico. Sim, ele tem coisas como Smells Like Funk, que possui escrita horrível, e Latin Girls, que se resume em vergonha alheia em espanhol do nível Pitbull. É um álbum caótico, como eu falei antes, mas foi necessário
necessário pro quarteto. Pra mim, é inegável que o Elefunk deu a liberdade para eles fazerem e experimentarem com os estilos que eles queriam. Pra você ter uma ideia, aqui eles vão desde synth-funk, como na The Boogie That Be, até literalmente um quase nu metal na Anxiety. E mesmo nas tracks mais padrão, ainda assim eles tinham materiais divertidos, como Labor Day, Let's Get It Started, apesar da controvérsia do nome original, a Shut Up e a própria Where's the Love atinge um equilíbrio legal entre consciente e pop. Então, gente, eu não consigo condenar muito eles nesse LP porque todo artista tem o direito de poder tentar algo novo, mesmo se for por questões comerciais. Claro, no limite do bom senso e do alto respeito. Mas se você consegue trazer novos sons pros seus fãs e ainda consegue um bom sucesso financeiro para se sustentar, não vejo muitos problemas. O problema é que eles não pararam por aí, né? E com toda a explosão do Monkey Business e do The End, e principalmente a presença deles em todos os comerciais que eu falei, é bem difícil dizer que eles não são os rostos do corporativismo na música. E uma evidência interessante para sustentar isso é o lance que eu já falei antes, sobre foco só nos singles em detrimento de todas as outras faixas do álbum, algo que acontece nesses dois projetos e até mesmo no The Beginning. Pra mim, é assustadora a diferença de energia e dedicação entre os hits famosos deles para as músicas mais comuns. E por isso, a experiência de ouvir esses três é uma desgraça, porque estão cheios de músicas chatas que, mesmo tendo a temática de festa, não poderiam ser mais entediantes e cansativas nem se tentassem. E alguns de vocês podem até contra-argumentar dizendo que, senhoria, mas álbum de pop é assim mesmo, hits e singles fortes e resto fracos. E cara, é só você pensar um pouquinho e você vai perceber que isso não justifica nada. É totalmente possível lançar projetos de apelo popular com dedicação no todo e não só nos singles. Um outro argumento que pode ser usado em defesa deles é o fato de que, se você vê entrevistas do will.i.am e até analisar o contexto histórico dos períodos em que esses álbuns mais dançantes foram lançados, você vai perceber que Black Eyed Peas tem a tendência de lançar esses LPs mais bobinhos e animadinhos em períodos de crise na população. Então, pelo menos em relação ao caráter de cada um do grupo, nós podemos sim admirar a nobreza nas atitudes deles, de lançar essas músicas para tentar alegrar a vida das pessoas que estavam em dificuldade, mas lembrem-se, comigo não se trata de um julgamento de pessoas, e sim um julgamento de arte e imagens públicas. E por mais bem intencionados que sejam os trabalhos deles, as manchas e defeitos continuam lá. Então a falta de dedicação e energia nos álbuns como um todo evidencia a falta de compromisso com a música como arte, e por tabela mostra também a preguiça no trabalho em geral deles. E claro, nos aspectos de escrita, temática e o lance da repetição nos refrões, eu acho que não precisamos de mais exemplos ainda, mas o da composição e produção em geral é um pouco mais debatível, especialmente por causa do The Beginning, que, querendo ou não, foi um projeto bem importante para popularizar a tendência desses drops de electro house no pop. Então, sobre as tendências que cercam o trabalho do quarteto, eu acho que também não tem muito para ser discutido ou refutado. Talvez o lance da My Humps tenha dado uma má fama desnecessária para eles, mas fora isso, vendo a proporção e o tamanho deles na indústria, é difícil negar a contribuição e influência do grupo nesses drops eletrônicos, autotune exagerado e etc. Eu discordo da ideia de apontar eles como os criadores únicos dessas modas, e no geral, eu mesmo pessoalmente não gosto muito de usar esses negócios de tendências como alvo sério de crítica, mas daí eu acho que vai depender da sua própria visão pessoal. E isso meio que emenda com o último argumento sobre o legado fraco do Black Eyed Peas. Desculpa aí, gente, mas comparar eles a outros nomes como Michael Jackson, Nirvana e Bob Marley me parece bem ofensivo. Obviamente, dizer que a influência deles foi nula é um grande exagero, mas qual é, cara? Você sabe que tem um universo de distância entre eles. Mas se eu tivesse a missão de consertar, entre aspas, o som do Black Eyed Peas, eu acho que é necessário manter certas coisas em mente. Em primeiro lugar, a resposta com certeza não é voltar pro rap consciente. Eles já tentaram fazer isso com Masters of the Sun e não deu certo. Eles podem até ter boas intenções, mas pra mim já ficou mais do que claro que eles não têm a força na escrita e nas palavras pra de fato se destacarem no hip hop. E sobre eles continuarem no som de festa e pop, as coisas se complicam. Porque, como eu falei antes, mesmo eles sendo muito bem intencionados, ficar surfando em qualquer som que estiver fazendo sucesso por aí é um desperdício pro talento deles. Especialmente quando se olha as duas atrocidades que eles lançaram nos últimos tempos. Pra mim, o Black Eyed Peas mais interessante de acompanhar é o Black Eyed Peas que experimenta, que tenta sons diferentes e consegue apresentar isso de uma forma acessível pro público geral. É o que eu falei antes, gente, por bem ou por mal, o quarteto foi muito importante na popularização de sons eletrônicos no pop. Então eu acho que seria bem legal se o grupo encontrasse algum novo subgênero musical por aí e achassem uma forma de traduzir isso pro povão. Imagina, por exemplo, se eles se aproximassem mais de uma galera como a Charli XCX, o A.G. Cook, Arca ou até mesmo os Gax. Eu sei que vocês, fãs puritanos dessas pessoas, podem odiar essa ideia, mas galera, é sempre importante ter artistas que conseguem fazer essa ponte do nicho pro mainstream. E vai que talvez sejam justamente eles que faltam pra finalmente lançar o
pop pro gosto popular? Poxa, a gente só vai saber disso se eles tentarem. Mas claro, isso é só um exemplo. No fim, o que é realmente importante lembrar é que eles têm um senso muito bom para melodias que ficam na cabeça, colocando isso em refrões que não sejam tão bobinhos assim e uma produção focada e ousada, e eu acredito que eles têm um forte potencial para serem as figuras influentes que eles foram no passado, se não mais fortes ainda. Hoje em dia existem um monte de estilos musicais que poderiam explodir no mainstream, e eu consigo ver o Black Eyed Peas movendo os holofotes nessas direções. Mas enfim, senhoras, senhores e outros, é muito difícil comprimir toda a história e todas as minhas opiniões sobre eles sem estender demais a duração do vídeo, mas eu acho que o essencial está aqui. O Black Eyed Peas, apesar de todas as suas falhas e limitações na comercialidade, podem sim estar à frente da curva, e como eu disse ao Machine Gun Kelly, eu também acredito neles. Então, se vocês gostaram do vídeo, mesmo esquema de sempre, like, se inscreve, comenta aí o que você achou, e é isso, vamos ver qual próximo artista pode ser considerado tecnicamente ruim, beleza? Falou!